tributário da divisa. Então, vamos passar essa manhã, né, nos capacitando com temas interessantes, e eu gostaria de pedir e solicitar a vocês que desliguem os Teve microfones moral. para que não haja interferência durante toda a nossa manhã de Hoje vai tirar explanação. da As meu punho. perguntas podem ser feitas Ia pelo falar chat ou quem telefone quiser pra vocês. pode levantar a mão ou abrir. Doutora Carlene, o telefone está desligado, o seu. Quem vai passar sou eu, né? Vou compartilhar. Você quiser fazer uma introdução. Ah, tá. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar cada um, né? Com uma palavra de bem-vindos a esse treinamento, né? A essas aulas que vão ser ministradas hoje. Eu sei que são assuntos pertinentes do nosso dia a dia, do conhecimento de todos, né? Mas, assim, o que eu coloco é que toda capacitação que eu participo, a minha fala é de preparar, né, todos que estão presentes para receber as informações, né? Porque a gente aprende todas as vezes que você assiste alguma aula, seja ela virtual, seja ela presencial, né? Eu creio que o aprendizado a gente constrói exatamente com esses conhecimentos dia a dia que a gente fica ouvindo, né? E a palavra é muito importante. A palavra, quando a gente escuta a palavra, ela fica. Ela fica alguma coisa dentro da nossa mente, né? E com certeza colabora com o nosso conhecimento, né? Então, assim, eu estou hoje aqui para falar para vocês. O Rogério vai compartilhar aqui a aula, né? Mas o que eu vou falar hoje para vocês é com relação ao Sistema Nacional das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, né? IRAS. É um assunto muito pertinente para todos, né? Eu sei que na plateia tem pessoas que conhecem esse assunto, né? Mas, assim, é como eu falei, a gente vai aprender. E, assim, o que eu colocar, vocês podem estar interagindo comigo, perguntando, certo? Que, assim, o que eu não souber responder, com certeza, será notificado aqui com a gente, com o grupo que está hoje aqui, né? E a gente vai procurar as respostas para vocês, tá bom? Aqui, né? Aqui. Então,
porque o controle de infecção relacionada à assistência no Brasil, quem é que faz a coordenação a nível nacional, né? Porque a vigilância sanitária está inserida nesse contexto. Então, o controle de infecção, ele é monitorado e acompanhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a ajuda de outros órgãos, né? Da Câmara Técnica de Resistência Microbiana em Sistema de Saúde, de grupos técnicos especialistas, né? Das universidades, né? Do Ministério da Saúde, dos serviços de saúde e profissionais e gestores dos grandes hospitais que nós temos aqui no nosso país, né? Das comissões estaduais de controle de infecção e das visas estaduais de alguns estados, onde o estado do Piauí, a coordenação estadual de controle de infecção está inserida, né, dentro da Diretoria de Vigilância Sanitária, dentro da gerência de estabelecimento de saúde, né? E tem uma comissão nacional também de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência de saúde, da qual tem um representante de cada região, né? Então, por isso que nós, como os fiscais e técnicos de vigilância sanitária do Estado, estamos com essa atividade, né, com esse desafio, que é um desafio muito grande, né, para fazer isso junto todos os serviços de saúde do nosso estado. Tá? Então, assim, o controle de infecção, né, ou seja, as infecções relacionadas à assistência à saúde, ela tem uma base legal muito forte, né, porque ela tem uma lei, número 9.431, de 6 de janeiro de 97, onde na lei ele já coloca um item importantíssimo, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do país. Tá? Então, assim, todo estabelecimento de saúde, né, definido como hospital, ele é obrigatório ter um programa de controle de infecção hospitalar. E a lei ainda diz também, determina que os hospitais devem constituir as comissões de controle de infecção hospitalar. Isso é muito forte. Isso é lei, né? E assim, vocês estão visualizando que é de 97. Nós estamos em 2023 e, por incrível que pareça, nós temos hospitais, né, no nosso estado que não tem comissão de controle de infecção e muito menos o programa de controle de infecção, tá? Então, uma outra base legal muito forte é a Lei 6437, de 20 de agosto de 97, ou de 77, né, que é a lei que rege todas as ações do controle de vigilância sanitária, que diz lá, no seu artigo, configura infrações, a legislação sanitária federal estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. A vigilância sanitária, ela tem esse poder de realmente, né, dar auto de infração aos serviços de saúde que não têm uma comissão de controle de infecção hospitalar constituída, tá? Nós temos a portaria 2616, que ela é de 98, né, que regulamenta a lei, né? Regulamenta a lei, que ela define diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Muita gente coloca, aí, mas de 98, nós estamos em 2023, sim, mas é uma portaria bem vivida, bem definida, né, que traz diretrizes e normas assim atualizadas, né? E claro, como nós estamos, né, dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela já realizou, ela já elaborou muitas normas inerentes ao controle de infecção, não
destronando a 2616, a portaria, né? Que ela não tem poder de fazer isso, mas para agregar, né? Para agregar informações que as comissões de controle de infecções são necessárias saber, tá? Então, nós temos também a portaria 1241 de 99, onde foi conferido à Anvisa, né, a atribuição de coordenar nacionalmente o controle das infecções hospitalares, certo? Temos outra base legal muito forte também, que é a RDC 63 de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Essa RDC, ela respalda muito a questão do controle de infecção hospitalar e também da segurança do paciente, certo? Que em 2013 também foi disponibilizado pela Anvisa a RDC número 36, que institui ações para a segurança do paciente em serviço de saúde. Isso veio o quê? Fortalecer a 63 e a portaria 2616, né? Tá? Então, assim, como quem rege mesmo, colocando o que tem que ser feito, o que os hospitais têm que seguir, né? É a 2616, é a portaria 2616 de 98, que é do Ministério da Saúde, onde lá eles esclarecem muito bem o que é o programa de controle de infecção hospitalar, né? E como que tem que ser constituída a comissão de controle de infecção hospitalar, tá? E ele faz uma definição de programa de controle de infecção hospitalar que, assim, é muito claro, tá? É muito forte, assim, é realmente um instrumento direcionado como que você tem que elaborar um programa de controle de infecção hospitalar. Ele define que esse programa é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas a quê? A redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. É muito compreensível para você realmente elaborar um programa de controle de infecção, tá? Então, mas ele coloca também, para adequada execução do programa, os hospitais deverão constituir comissão de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH, que é um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações do controle de infecção hospitalar. Por isso que a portaria 2616 é um documento, é um instrumento assim, sabe, claro. Se você é hospital, se você não tem comissão de controle de infecção, como que você vai ter um programa de controle de infecção hospitalar? Certo? Então, assim, e a lei, ele diz, você tem que ter o programa, né? Então, para você ter o programa, você tem que realmente ter uma comissão de controle de infecção hospitalar, ok? Então, como que deve se constituir uma comissão de controle de infecção hospitalar? A gente sabe que tem muitas comissões que é constituída dentro do serviço de saúde que não tem um direcionamento explicativo, né, como tem a portaria 2616, tá? Então, lá ele coloca assim, a CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, deverá ser composta por profissionais da área de saúde de nível superior, né, formalmente designados pelo gestor. Os membros da CCIH serão de dois tipos, consultores e executores. Então, ele explica isso assim de uma forma muito clara, né? E aí ele diz: membros consultores. Quem são os membros consultores que deverão fazer parte de uma CCIH? É serviço médico, de enfermagem, farmácia, laboratório, de microbiologia e da administração, certo? Os membros executores, ele coloca, serão, no mínimo, 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 leitos,
ou fração deste número, com carga horária diária mínima de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais. Então, assim, ele define isso muito bem. A CCIH tem que ter 2 profissionais de nível superior da área de saúde, né? Onde a carga horária mínima é de 6 horas para o enfermeiro, né? Que é o representante do serviço de enfermagem, e 4 horas para os demais profissionais, ou seja, médicos, nutricionista, farmacêutico, né? O que você pode estar colocando dentro para constituir a CCIH. Agora, na portaria também ele enfatiza isso, que um dos membros executores deve ser preferencialmente um enfermeiro. Então, a CCIH sem um enfermeiro, ela não pode, não pode funcionar. A própria legislação diz isso, certo? Tá? Então, hoje, assim, tem muitos hospitais que colocam, mas a gente vai constituir uma comissão, Lucimar, nós só temos um enfermeiro. Qual é o outro profissional de saúde que a gente pode estar colocando? Tá? Então, aqui nós temos já uma visão, né, atual de quem coordena o controle de infecção a nível nacional, que é da Anvisa, de como que você faz essa CCIH, né? Porque a portaria ele diz membros executores e membros consultores. E aqui ele já já coloca também de uma forma bem mais clara, né? Onde ele define a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar como serviço de controle de infecção hospitalar, onde você vai ter o enfermeiro, onde você vai ter o técnico de enfermagem, onde você vai ter farmacêutico, e o outro profissional de nível superior é o infectologista, né? Se você não tem esse profissional dentro do seu serviço, aí você pode colocar médico, independente da especialidade dele, né? Ele pode ser médico clínico geral, ele pode ser médico cirurgião, ele pode ser pediatra, qualquer especialidade que você tem no seu quadro, né, de profissionais, você pode estar colocando como um membro da CCIH. Se você não tem um infectologista, aí você vai procurar uma assessoria, porque hoje a visão nacional de controle de infecção, né, o infectologista é essencial no, no serviço de controle de infecção hospitalar, ou seja, na comissão de controle de infecção hospitalar. E aqui nós temos os outros profissionais que vão participar da comissão como um todo, que seria, de acordo com a portaria, os membros consultores, certo? E aí a gente tem todas as outras áreas afim do hospital participando, ok? Então, assim, o que é infecção hospitalar? Eu estou utilizando esse termo infecção hospitalar, mas ele está em desuso, mas ele está lá na 2616, né? Então, a gente pode falar sem medo de errar, né? A gente tem que ir se ajustando a falar infecção relacionada à assistência à saúde. Mas, assim, enfim, a gente precisa, eu coloquei esse termo, até porque tem muita gente que fala e pensa que está falando errado. Não está falando errado, né? Mas assim, a gente precisa estar melhorando esse nosso linguajar do dia a dia de falar infecções relacionadas à assistência à saúde. A definição, aqui eu estou trazendo para vocês, consta na portaria 2616, né? Que é o quê? Infecção adquirida durante a hospitalização e que não estava presente e nem em período de incubação por ocasião da admissão do paciente. E que são diagnosticados, em geral, a partir de 72 horas após a internação. Essa é a definição da portaria. Qual é o entendimento que a gente tem hoje? Que a infecção hospitalar, ela transbordou de dentro do hospital. Ela pode ser adquirida em outros serviços que realmente não têm a parte de internação. Esses ambulatórios que realizam procedimentos, né? Assistência domiciliar, né? Em serviços de hemodiálise,
e pacientes que fazem procedimentos extra-hospitalares. Isso, essas clínicas de estéticas, né? Essas clínicas de odontologia. Então, assim, não são definidas como hospital, porque não tem internação, mas que as pessoas que são submetidas a procedimentos invasivos nesses estabelecimentos, eles estão sensíveis, ou seja, predisponente a adquirir uma infecção. E se a infecção é adquirida nesses serviços, é uma infecção relacionada à assistência à saúde, certo? E assim, na portaria também, que é um direcionamento hoje meu assim principal, é com relação às competências do gestor da instituição, que a portaria 26, ela é muito clara. Ela é muito clara com relação a isso. Tá? Então, o que, que ele diz na portaria? Constituir formalmente a CCIH é uma competência do gestor. Nomear os componentes da CCIH por meio do ato próprio é uma competência do gestor. Então, aqui nesse momento, na minha visualização, eu creio que nós temos gestor e temos técnicos, né, dos estabelecimentos de saúde, porque o público que foi realmente informado para a gente são esses, certo? Então, assim, aquele gestor que está começando agora, né, na sua administração, então, assim, você tem que se preocupar em realmente estar aqui. Surgiu aqui uma coisa aqui na minha tela, né? E eu afirmei para entrar, mas eu não sei se vai. Como é que eu tiro aqui, Roberta, essa taxazinha que apareceu aqui? Só um instantinho, só um instantinho. Isso acontece mesmo nessas aulas nossas virtuais, né? Não, não aparece pra gente. Ah, para mim. Peraí. Ah, tá. Obrigada. Ele- Não, eu estou indo aqui mesmo, porque às vezes eu vou aqui para mim tá mostrando onde é que eu estou, né? Certo? Então, se estiver presente gestores, né, que estão começando a sua atividade de gestão agora dentro do serviço de saúde, tem que se preocupar em procurar ver o que diz a portaria 26/16 com relação ao controle de infecção, porque ele é de competência dele nomear os componentes da comissão por meio de ato próprio, propiciar a infraestrutura necessária à correta operacionalização da CCIH, né? Aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH. E aqui eu chamo a atenção para essa questão do regimento interno. A CCIH, ela tem que, além de elaborar o programa de controle de infecção, também elaborar o regimento interno da CCIH, porque é o norte, é um documento muito forte para a CCIH, porque esse regimento ele vai ter que ser aprovado pela gestão. E aquilo que é aprovado pela gestão, tudo que acontece dentro do hospital, o gestor assinou aquele regimento, né? Então, ele está realmente assumindo uma responsabilidade importante para a questão do controle e prevenção das infecções dentro do seu serviço de saúde. Uma outra competência é garantir a participação da coordenação ou presidente da CCIH nos órgãos colegiados deliberativos e formuladores de política da instituição. Um exemplo, que participar de conselhos técnicos, independente da natureza da entidade mantenedora da instituição de saúde, participar das licitações, ver que produtos estão sendo comprados para aquele serviço, né? Dar parecer de algum produto novo que está sendo adquirido naquele hospital ou equipamentos. Então, assim, o gestor tem que garantir a participação de um membro da CCIH nesses processos. Informar o órgão oficial municipal, estadual, quanto à composição da CCIH e as alterações que venham a ocorrer. Por isso que a vigilância sanitária
solicita um ato, né, normativo da constituição dessa comissão. A gente precisa ter aqui atualizado. Se for mudado os membros dessa comissão, a vigilância precisa ser avisada e ser informada e receber o novo ato que foi realizado dentro do serviço, né? E fomentar a educação e treinamento de todo o pessoal hospitalar, né? Isso é básico, né? Isso é básico. As competências da CCIH são muitas também. Eu elenquei aqui 5, e das 5 eu enfatizei uma, né? Que é assim, como dissemos, um pilar da CCIH, né? Mas, assim, primeiro, elaborar, implementar e manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar adequado às características e necessidades da instituição. Então, o programa é para que eles têm que ser elaborados, mas ele tem que ser implementado, entendeu? Não é para ser elaborado, para colocar na gavetinha, mostrar para a vigilância quando for fazer a fiscalização. Não. É um programa, ele é vivo, né? Ele é dinâmico, ele tem que ser acrescentado, tem que ser mudado, tem que ser lido, tem que ser monitorado, certo? Então, assim, é um instrumento do dia a dia para nós, controladores de infecção, certo? Uma outra competência da CCIH é realizar sistematicamente a vigilância epidemiológica das IRAs e diagnosticar utilizando os critérios nacionais ou da instituição, se tiver, né? Então, assim, a vigilância epidemiológica das IRAs é o carro-chefe, é o pilar da CCIH, certo? Então, assim, se você não tem escrito esse diagnóstico para você fazer isso dentro do seu serviço, a Anvisa, ela disponibiliza, nós já temos 11 cadernos, né, envolvendo controle de infecção e segurança do paciente, onde todos os anos ela elabora notas técnicas, né, mostrando o que foi mudado, o que foi acrescentado, um resumo, né? As notas técnicas geralmente são um resumo desses cadernos, orientando como que tem que ser feito esse procedimento, esse processo de trabalho pela CCIH dentro do serviço de saúde, né? Uma outra competência é identificar e monitorar casos de surtos por micro-organismos multiresistentes ou por micro-organismos novos, seguindo as orientações e implementar medidas imediatas de controle. Por incrível que pareça, os técnicos da vigilância sanitária quando chegam em alguns estabelecimentos de saúde, o que respondem com relação a surto é dizer, não, meu serviço não tem surtos. Meu serviço não tem surtos. Aí, assim, por que não tem surtos? E aí, assim, não, porque não existe. Aí, assim, você sabe quais são as orientações que tem. Aí, não. Aí, assim, você não pode garantir que seu hospital não tem surto, né? Porque existem os micro-organismos multiresistentes, principalmente serviços que têm uma alta complexidade, mesmo sendo com pequenos leitos, mesmo sendo de 20 leitos, 30 leitos, 40 leitos, mas assim, se tem centro cirúrgico, se tem unidade de terapia intensiva, se tem sala de urgência e emergência, se tem centro de parto normal, certo? Acontece surto, sim. Se tiver um olhar, uma vigilância epidemiológica das IRAs ativo, buscando essas informações. Porque assim, a pandemia, né, que nos trouxe aqui um vírus diferente, nos hospitais é considerado como surto. Se os seus profissionais estão atendendo esses pacientes com essa patologia e adquirir aquela doença no seu serviço, é uma infecção, é considerada uma infecção relacionada à assistência, certo? Então, assim, existe surto, sim. E nós temos cadernos, orientações, nota técnica de como você fazer isso. Não é toda doença você anotar como se for um surto, não. Aqui ele está direcionando para micro-organismo multiresistente ou um micro-organismo que nunca aconteceu dentro do seu estabelecimento de saúde.
certo? Mas nós temos outra modalidade de surtos. Nós temos os surtos alimentares, né? Que acontece, tem que também ser notificado, investigado, certo? Então, uma das competências da CCIH está em alerta com relação a identificar esse tipo de casos que acontecem dentro do hospital. Outra coisa, notificar no sistema de vigilância epidemiológica, que nós temos aqui o LineSurf. Nós vamos até falar mais na frente como que a gente acessa, o que a gente notifica lá. E elaborar relatórios e divulgar para a comunidade hospitalar, certo? Entendido? Pronto. Assim, como eu falei que o sistema de vigilância epidemiológica, né, é um pilar dentro da uma ação que desenvolve de competência da CCIH, eu vou falar um pouco do que é vigilância, vigilância epidemiológica, né, das IRAs. Porque quando você vai buscar isso na literatura, na epidemiologia, nós temos, assim, várias definições, né? Porque o sistema de vigilância, ela não busca só as infecções relacionadas à assistência à saúde. Ela tem outros tipos de doenças que elas entram também no controle de notificação, certo? Mas, assim, quando eu falo aqui vigilância sanitária, vigilância epidemiológica das IRAs, eu estou direcionando esse processo de trabalho para as IRAs, certo? E, assim, a gente tem encontrado alguma dificuldade com esse CCIH de realizar esse procedimento dentro do serviço, de fazer essa vigilância epidemiológica dentro do seu serviço. E eu vou tentar esclarecer aqui um pouco, mas, assim, é um resumo. Nós precisamos, como quem estiver participando de CCIH, se aprofundar mais, né? Porque nós temos métodos para isso. Tá? Então, assim, o que é vigilância das IRAs, né? Então, apesar de ser um importante pilar do Programa de Prevenção e Controle das IRAs, a vigilância desse evento adverso não é seu objetivo final, mas uma ferramenta para direcionar a tomada de decisão e a definição de ações a ser estabelecida pelo programa. O que eu entendo com isso? É que você faz a vigilância, mas não é só para você fazer a vigilância. É para você ter dados para que você possa direcionar, né, as ações de controle e prevenção dentro do seu serviço, certo? Isso tem que também estar estabelecido lá no programa de controle de infecção hospitalar, certo? Então, assim, é muito importante que o gestor ele esteja realmente entendendo como que se faz esse trabalho junto com a CCIH, porque, assim, só repetindo, a CCIH é uma comissão de assessoramento para o gestor, tá? Então, assim, todo o trabalho da CCIH, eu entendo que tem que ser, né, respaldado, assinado embaixo pela gestão, porque ela é uma comissão de assessoramento à gestão, né? Até porque, quando acontece alguma coisa, algum evento adverso dentro do serviço, que isso é externado à imprensa, quem vai responder, em primeiro momento, é o diretor. Sempre elas procuram o diretor, né? E o diretor ele tem que estar realmente assessorado pela Comissão de Controle de Infecção, pelo Núcleo de Segurança do Paciente, para poder dar a resposta certa à população que está perguntando por aquilo que está acontecendo dentro do seu serviço, certo? Então, assim, a gente tem que ter bem esse entendimento da responsabilidade de gestão para que você realmente, né, passe a compreender e valorizar a comissão de controle de infecção, certo? E aqui só para a gente fazer mais resumido do que é uma vigilância, né? Epidemiológica das IRAs, é uma observação ativa, sistemática e contínua, né? Das ocorrências das IRAs, da sua distribuição, dos fatores e condições que podem contribuir para a sua ocorrência, a fim de executar oportunamente ações de prevenção e controle, certo? Se você não tem isso palpável,
você não tem como fazer, né? Como fazer um plano de melhoria diante de uma situação de prevenção e controle de uma infecção relacionada à assistência, certo? Então, por isso que é muito importante esse entendimento. A vigilância das IRAs, ela tem também objetivos, né, que eu trouxe aqui para a gente relembrar, porque não é assim à toa, nem o que, que a gente quer fazer, nem por que, que a gente quer fazer, nem de quem é a responsabilidade. Até porque, quando você faz uma vigilância das IRAs, né, uma infecção hospitalar, ela é um evento adverso grave, ela é um risco intrínseco. E quando ela acontece dentro de um hospital, ela traz danos assim prejudicial a uma população, ou seja, além do paciente, toda a família e até mesmo o estabelecimento de saúde, ele é penalizado por isso, porque o custo de uma infecção hospitalar, ela é muito alto. Então, assim, geralmente as pessoas se estressam, né? Principalmente quando é uma infecção onde você entra no perfil, onde você vai realizar um procedimento, onde você não está sentindo nada. Você está realizando um procedimento para melhorar a sua estética, por exemplo. Aí você faz o procedimento e você sai dali, né, pensando que a sua beleza, a sua estética, o seu físico vai melhorar e você adquire uma infecção hospitalar, né? Por uma micobactéria, onde ela vai desenvolver vários processos de infecção no seu corpo, né? Uma úlcera, uma lesão por pressão, né? Uma lesão por pressão, que você entra com sua pele toda íntegra, e você, no momento que você está recebendo os cuidados, você desenvolve uma lesão por pressão, e essa lesão por pressão, ela vai destruir tecido seu, seja em qualquer lugar do seu corpo, tá? Então, assim, a infecção hospitalar é um advento adverso, um evento adverso, né, que acontece dentro dos estabelecimentos de saúde, é o risco intrínseco mais grave, eu diria assim, né? Nós temos muitos riscos graves, mas é dos mais graves, porque é assim de uma complexidade intensa. E aí a repercussão também a nível de mídia, né? Do que aconteceu, do que foi feito, onde foi a falha, buscando isso. A Romênia, com certeza, ela vai estar mostrando isso para vocês na aula dela, né? Certo? Então, assim, os objetivos da vigilância de IRAS é obter taxas que permitam conhecer a realidade epidemiológica do serviço e a determinação de parâmetros aceitáveis, né? Que a própria Anvisa, ela já dá quais são os indicadores, quais são o que você pode estar trabalhando dentro do teu serviço, depender da especialidade que você desenvolve, né? Detectar surtos em tempo oportuno, para que esse surto não seja disseminado, principalmente quando é um surto por micro-organismo multiresistente. Determinar áreas ou situações que requeiram atuação especial, né? No caso de um surto por um micro-organismo multiresistente, nós temos que ter sabedoria para fazer isolamento, para que esse micro-organismo não ultrapasse aquela área, né? Então, assim, a gente tem que ter tudo esse objetivo dentro da nossa vigilância epidemiológica, né? Subsidiar a tomada de decisões e a adoção de medidas, avaliar se as medidas de prevenção e melhorias adotadas estão sendo efetivas, e identificar prioridades para desenvolver normas e políticas públicas direcionadas, certo? Então, aqui a gente tem uma orientação da Anvisa, né, um slide até da Anvisa, onde eles colocam quais são os indicadores monitorados nacionalmente, né? E que a vigilância sanitária, através da Comissão Estadual da Coordenação de Controle de Infecção, a gente consegue visualizar esse monitoramento, né? Então, se o teu hospital é um hospital que tenha UTI, adulto, pediatra, ou neonatal, então você tem esses indicadores obrigatórios para você realizar uma vigilância epidemiológica e fazer as notificações, né? Que aqui é infecção primária,
Infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, né? E ter sempre o perfil fenotípico dos micro-organismos causadores de infecção, dessa infecção. Aqui tem que ter o respaldo do laboratório de microbiologia para você ter isso, porque ele está dizendo que é laboratorial. Um outro indicador é infecção do trato urinário associado à sonda vesical de demora. Tem que também ter o perfil fenotípico do micro-organismo causadores dessa infecção. Aqui não é de sonda vesical de demora. Pneumonia associada à ventilação mecânica, onde se você tem uma unidade de terapia intensiva, você tem ventilação mecânica, então você tem que ter esse indicador. DDD, dose diária definida, né? Esse que é específico para quem tem unidade de terapia intensiva adulto, né? Que tem que preencher também o checklist de inserção de catéter central, né? Esse é um indicador de processo de trabalho, que é de fundamental importância, né? O consumo de preparação alcoólica e sabonete líquido, né? Os hospitais que, além de ter UTI pediátrica ou neonatal, ele tem centro cirúrgico ou centro obstétrico, também é obrigatório fazer, ter a vigilância epidemiológica com esses indicadores, que é a infecção de sítio cirúrgico relacionado à artroplastia primária de joelho, relacionada à artroplastia total de quadril primária, infecção de sítio cirúrgico relacionado à cirurgia de implante mamário, infecção de sítio cirúrgico relacionada à cirurgia cesariana, né? Infecção de sítio cirúrgico relacionada à cirurgia de revascularização do miocárdio e relacionada à cirurgia de implante de derivação internas neurológicas, né? Se você está nesse perfil de hospital, você tem que ver qual é o tipo de procedimento que você realiza para poder você alinhar o seu indicador naquele serviço. Se você é um hospital que tem centro cirúrgico e tem centro de parto normal, mas você faz cesáreas, parto por cesárea, você vai ter que se notificar, você vai estar aqui com esse indicador aqui, certo? Infecção de sítio cirúrgico relacionada à cirurgia cesariana, tá? E aqui nós temos o serviço de diálise, que a gente também já faz o monitoramento desses indicadores, né? Só para título de informação, nós não vamos ter aqui profissionais no público, né, desses serviços, mas assim, a gente tem que mostrar isso também. Ainda temos 2 indicadores que, assim, é para qualquer hospital, que é IRAS relacionada com o Covid-19, né? E qualquer serviço de saúde pode fazer também a notificação de surtos infecciosos de importância epidemiológica. Você não tem centro cirúrgico, você não tem UTI, né? Mas você recebe pessoas que entram com um tipo de patologias que precisa fazer essa notificação. Por exemplo, varicela, né? Que é uma doença de notificação compulsória, que ela é notificada por um sistema, que é o SINAM, mas se você recebe no seu estabelecimento uma pessoa, né, um cliente que foi se tratar de um outro problema e ele entrou e desenvolveu uma varicela, e aí ela repassa para outras pessoas, repassa para 1, para 2, para 3 pessoas, isso é um surto, tá? Por quê? Porque quem estava lá foi contaminado, e a gente sabe, nós sabemos qual é o processo de transmissão da varicela, certo? Gente, vocês podem perguntar, tem problema nenhum não, viu? Pode intervir, perguntar, certo? Então, a gente precisa saber por que a gente faz essa vigilância epidemiológica, por que a gente tem esses indicadores e por que a gente tem que realmente dar valor a esse processo de trabalho dentro do nosso serviço. O que são indicadores?
né? Eu estou aqui só repetindo, mas isso tem literatura, eu creio que todos vocês sabem, né? São medidas quantitativas que medem a importância de um agravo, que dimensionam o seu impacto na instituição, que refletem o risco dos expostos na sua exposição, que fornecem informações para a tomada de decisões, que apontam se uma medida de prevenção ou intervenção implantada no serviço alcançou o resultado esperado. Até porque todos os estabelecimentos de saúde trabalham com indicadores de saúde. Esses indicadores aqui só vão estar somando com os que vocês já fazem dos seus estabelecimentos, não é isso? Lucimar, E assim, sim, é a Carlene. Nós temos duas perguntas. Eu faço agora ou você quer terminar? não pode fazer agora, que aí Tá, eu já volto se precisar, a certo. apresentação, né, para mostrar. Então, a Luciara, ela pergunta, nas unidades de pronto atendimento, você está me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Tá. Nas unidades de pronto atendimento, que temos 20 leitos, como seria essa comissão? E tem uma outra pergunta, material para implementar como protocolo de controle das IRAs, se a CESAP poderia disponibilizar. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Ela é um pronto atendimento que ela tem 20 leitos. Ela não me disse a atividade, né? Mas assim, se tem internação, se é só leito de observação, mas quais são os processos de trabalho que ela desenvolve lá, tá? Então, assim, a CCIH, ela te dá um norte, a portaria, ela te dá um norte para você constituir uma CCIH, certo? Quando ela usou o termo exclusivo, ela usou uma quantidade de leitos, né? E a quantidade de horas que aquele profissional tem que permanecer naquele estabelecimento para desenvolver as ações de controle de infecção. Tá? Se você Lucimar, tem 20 leitos, sim, ela falou que é leito de observação, urgência e emergência. pronto. Pronto. Então, assim, deixa eu lhe falar. Você precisa sim ter uma comissão de controle de infecção, certo? Não no perfil, em quantidade de profissionais. Mas eu creio que nesse pronto atendimento você tem profissionais de saúde de nível superior, né? Tem um enfermeiro, tem médico, tem nutricionista, tem farmacêutico, não sei se é esse que eu coloquei, mas eu tenho certeza que médico e enfermeiro tem, né? Então você pode estar constituindo uma comissão com esses profissionais que estão que dão carga horária nesse serviço, com definindo qual é uma carga horária que vocês poderão ter para desenvolver ações de controle de infecção. Porque no teu serviço, você vai ter ações de prevenção de controle de infecção, que é a higienização das mãos, que é uma das ações mais básicas, mas você vai ter que se direcionar. Ações de prevenção para o atendimento de um paciente em urgência e emergência. Ações para prevenção em uma punção venosa periférica, né? Ações de prevenção para uma inserção de uma sonda vesical de demora, tá? Então, você vai estar colocando o que vocês desenvolvem e o que vocês precisam ter de medidas preventivas para que esta não aconteça uma infecção, certo? Porque assim, nós sabemos que tem serviços que têm muitas infecções por conta da inserção de catéter periférico, né? Uma punção periférica, né? Passa despercebido por nós aquela situação. Mas se você for um controlador de infecção, que você tem uma instituição que tenha essa visão de fazer essa vigilância, de monitorar isso e de mostrar ações para que isto não aconteça, então é isso, tá? Precisa sim ter uma comissão de controle de infecção, tá? E a outra pergunta é a questão de disponibilizar. Eu não entendi bem aí, Carlene, disponibilizar orientações, é isso que ela... O material sobre IRAs, o protocolo. Pronto, assim,
nós temos os cadernos, né, que estão lá no site da Anvisa, onde ele fala de todos os protocolos, entendeu? Tanto de segurança do paciente, como das medidas preventivas de IRAS, certo? Como fazer o diagnóstico? Nós temos também lá a nota técnica, tá? Eu creio que quando a Roberta for mostrar, eu também vou mostrar aqui a paginazinha, da carazinha da página da Anvisa, que eu posso estar mostrando para vocês que vocês conseguem tudo lá. Essa disponibilização desse material não é feito pela Secretaria de Saúde do Estado, né? A vigilância sanitária, nós temos aqui a coordenação estadual do controle de infecção e a gente faz essa disponibilização, né? Há uns anos atrás, a gente dava fisicamente caderno em si, mas hoje a gente diz para acessar, imprimir, porque assim, vocês sabem, porque nós somos também do Estado, né? Como também estão nossos recursos. Mas assim, a gente coloca, ensina como acessar o site da Anvisa, né? Que Lucimar, não é difícil. a Cíntia está me informando aqui que também esses cadernos estão disponíveis no site da Vigilância Sanitária. Ela vai colocar o link no chat para que as pessoas possam ter acesso. Pronto. Pronto, então isso, muito bom, muito bem, Cíntia. É por isso que a gente está sintonado, né, um com o outro, porque um ajuda o outro, é isso mesmo. Eu não estava nem me lembrando que no site também, né, da Divisa tem, né, no livro, os links desses cadernos, das notas técnicas, tudo estão lá, viu? Foi respondido aí, Carlene? Ela responde. Sim, elas agradeceram e só informando também que esse material será disponibilizado no canal do YouTube da Divisa, e vai ser disponibilizado no chat também o link para acesso. Certo, ok. Pronto. Então, assim, só já quase finalizando a minha parte, né? Uma das medidas mais utilizadas para fazer o cálculo e análise dos indicadores, que é utilizado, né, pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das IRAS, é a prevalência, a incidência e densidade de incidência. Não precisam nem estar definindo, né, essas medidas, por quê? Porque, assim, quando ele é muito específico, nós fazemos sempre oficinas direcionadas para os profissionais que estão atuando na área, né, no controle de infecção, para mostrar direitinho o porquê que nós usamos essas medidas, né? Porque elas são bem mais palpáveis para você realizar os seus planos de melhoria, certo? Porque quando eu falo em taxa global, assim, eu não tenho muito e está direcionando onde que eu estou com o maior problema, certo? Aqui eu estou só colocando quais são as medidas que a gente utiliza, né? Que o nosso carro-chefe é densidade de incidência, porque nós trabalhamos com unidades críticas. Não que você possa usar prevalência, por exemplo, no seu serviço, né? Então, assim, a decisão é da CCIH. Agora, existem indicadores que nós já direcionamos à medida que a gente utiliza, que é a densidade de incidência, que nós trabalhamos aqui como órgão estadual em densidade de incidência dos serviços mais agregados. Eu não tenho a densidade de incidência de cada hospital, eu tenho a densidade de incidência dos hospitais que eu realizo a monitorização, o monitoramento, certo? E aqui, já finalizando a minha aula, essa parte, né, que eu vou já começar aqui com a outra, os canais de comunicação que nós temos, né? Que é o endereço da divisa, telefone, o e-mail, a página, né? O Instagram, e nós temos também o endereço do Sereste, o telefone, o e-mail eu não tenho aqui, mas depois a Carlene pode estar direcionando. Mas eu creio que, como o Sereste fica dentro da Diretoria de Vigilância Sanitária também, o e-mail mais utilizado é esse central aqui, certo? Tá bom?
E aqui eu finalizo essa parte. Eu vou ter outra parte aqui de conversa com vocês. Só agradeço aí a atenção de todos. Vou só sair aqui um pouquinho. Então, bom dia. Gostaríamos de saber se tem mais alguma pergunta para a Lucimar antes de prosseguirmos com a outra palestra dela. Tem alguma pergunta? Vejo que Não. Então, Lucimar, pode dar prosseguimento. Eu vou parar a E gravação todos aqui. estão agradecendo a sua explanação. Vamos dar continuidade. Pronto. Eu vou fazer assim. Eu vou parar a gravação, doutora Carlene, e depois você apresentar a Roberta. Eu vou para me reiniciar a gravação com a palestra da Roberta, para me fazer separada a gravação, para disponibilizar no canal do YouTube. Certo, Eu aviso quando tiver no ponto. tudo bem. São 9 slides. Tranquila, porque eu pensei. Tá chamando. O microfone está ligado, Rogério Filho. Realmente a gente peca nisso aí. A Lucimar vai dar continuidade nessa apresentação. É por isso que eu não. Pode falar. Pronto. Eu vou continuar aqui um pouquinho mais com vocês, né? Que eu vou falar sobre a notificação das infecções relacionadas à assistência no sistema LimeSur. O sistema LimeSur é um sistema online, né? Exclusivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós até tempos atrás, nós trabalhávamos com o FormSUS, né? E todo mundo já estava apto, treinado, sabendo mexer, sabendo fazer tudo no FormSUS, né? Mas, infelizmente, ele foi retirado da plataforma para nós, né? A parte nossa foi retirada da sua plataforma. E a Anvisa, sabiamente, colocou o sistema dela, né? Mas, assim, é um sistema que nós temos também de fácil acesso, não precisa fazer cadastro, né? Cada CCIH fazer o seu cadastro no sistema, não. A própria Coordenação Estadual de Controle de Infecção é que informa para a Anvisa quais são os serviços que eles precisam ser cadastrados para poder fazer notificação. Então, eu vou falar um pouco sobre esse sistema, só em termos de conhecimento mesmo, como acessar. Ixi, como é que passa? Não estou conseguindo. Eu estou conseguindo passar, Rogério. Pronto. Pronto, gente, dando continuidade, né? Então, a notificação das IRAs, né, que são eventos adversos, como eu já falei para vocês, que podem ocorrer a partir da assistência prestada em serviço de saúde, é determinado pela portaria 2616 de
98 e a RDC 36 de 2003. Essa notificação ela é obrigatória, né? É para ser feita por meio de formulários eletrônicos disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é a coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controle das IRAs, como já falei para vocês, né? Tudo que relacionado à infecção relacionada à assistência é coordenada pela Anvisa. E o sistema também agora é exclusivo dela, né? Então, os indicadores obrigatórios, eu já até mostrei lá naquela minha aula quais são, né? Não é preciso eu repetir agora, né? Já tem todos os formulários para cada notificação de cada indicador desse, tem um formulário específico. E como acessar esse sistema, né? E aí, assim, uma outra coisa também importante que ela coloca, né, explicando, é assim, quando você vai notificar, você tem que ter o tempo certo de notificar, certo? As IRAs, elas têm que ser notificadas mensalmente, ou seja, mês a mês, e o dia você pode notificar até o 15º dia do mês subsequente ao mês de vigilância. Por exemplo, tudo que você realizou de vigilância epidemiológica das IRAs no mês de agosto, você tem até o dia 15 de setembro para você notificar, certo? Com relação à infecção de sítio cirúrgico, ele te dá mais tempo, né? Ele coloca que ao invés de ser no 15º e último do mês subsequente, ele diz que é com 30 dias do mês subsequente. Por quê? Porque lá na definição de infecção de sítio cirúrgico, coloca que a infecção de sítio cirúrgico ela pode ser desenvolvida até 30 dias, né? E ela tem alguns procedimentos que são realizados cirurgicamente que tem 90 dias para se desenvolver, certo? A questão do implante, né? De válvulas, de parafusos, ele pode desenvolver uma infecção até 90 dias, mesmo o paciente não estando no hospital, certo? Então, por isso que infecção de sítio cirúrgico, ele dão esse tempo de 30 dias, certo? Então, por exemplo, os hospitais que realizam parto por cesáreas, quando estiver fazendo a vigilância epidemiológica da infecção do sítio cirúrgico, que cesárea geralmente ela tem alta 48 horas, 72 horas, conforme o protocolo do seu hospital, mas ela tem que ser acompanhada até 30 dias, porque ela pode desenvolver uma infecção relacionada à assistência até 30 dias. Entendido? E a notificação é no formulário, né, eletrônico do LiveSource, que tem na página eletrônica da Anvisa, que eu vou mostrar agora, tá? Então, assim, como que você acessa? Né? A página da Anvisa tem essa carinha, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Onde você vai acessar. Você vai ter aqui, quando você abre a questão em assuntos, você vai ter aqui serviço de saúde, tá pequenininho, mas dá para visualizar, né? Serviço de saúde. Você vai clicar lá, vai abrir uma outra aba, né? Onde vai mostrar serviço de saúde com vários linkzinhos, mas você vai lá em notificações, né? Você vai que tá pequenininho, mas dá para visualizar, notificações. Você clica, vai abrir notificações, tem vários outros linkzinhos, mas você vai lá na notificação de IRAs, né? De resistência, aqui está 2022, porque eu estou atrasado mas nós temos lá a notificação de IRAs. Eu ia estar falando, mas... 2022, mas tem lá 2023. Se você clicar em cima, vai abrir os formulários, certo? Ah, tá, olha aí, é porque eu estou em 2023. Foi atualizado aqui para vocês, né? Tem essa notificação de IRAs e resistência microbiana 2023, tá? Então, você vai estar clicando, ele vai te abrir novamente, onde tem prevenção e controle de infecção e resistência microbianas, certo? Que aí tem outras coisas, ó, tem segurança do paciente, tem outras notificações
Tem alguém falando aí, mas assim, vamos continuar, certo? Aqui é mostrando que tem também, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é porque voltou de novo, que é 23. Ele é melhor, tá? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês com relação ao a carinha aqui do link da carinha da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é como você acessar. Que você pode fazer pelo Google, né? Você pode ter esse acesso, você pode estar com ele também já colocado nos seus favoritos para você acessar direto, né? Então, assim, existe essas vias, né? E quando você chega na notificação, eles vão te dar os formulários. Dependendo do que você vai querer notificar, quando você clicar, ele vai te abrir todos aqueles formulários daqueles indicadores. Você vai clicar em cima e você só vai respondendo aquelas informações que você tem que postar. Nós temos que ter um cuidado, que isso assim, eu vou falar aqui, mas a gente faz isso muito mais especificamente quando você tem, por exemplo, você está notificando surto. Aí que você tem que ter muito cuidado. Quando você começar a notificar, se você não tiver todas as informações, você tem como colocar para você voltar depois, né? Lá, eu tenho também, que eu vou até mostrar aqui para a Cíntia depois, para ela colocar para vocês, né? Como é que a gente chama? Um vídeo mostrando, né? Passo a passo de como você fazer essa notificação, tá bom? Eu estou identificando aqui, ó, tá? Que nós estamos praticamente sem bateria, mas vai dar certo. Então, assim, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Eu sei que o sistema lá em Missouri é bem mais simples, né? Vocês vão ter uma outra aula de notificação no NotiVisa, que vocês vão ver que é bem mais complexo, mas são sistemas que a gente precisa acessar, precisa ter conhecimento, precisa ir buscar as informações, porque se você não acessar, você não consegue notificar, certo? Então, é assim, era isso que eu tinha para falar mais esse tempo aqui com vocês. Eu só agradeço a participação de todos, né? E eu vou ficar aqui junto com a Roberta, qualquer perguntas ainda eu posso estar respondendo para vocês, certo? Tá bom? E só meu muito obrigada.
Bom dia, então. Vamos dando continuidade. Agora vamos convidar a enfermeira Roberta Franco, vai falar sobre o Sistema de Notificação e Vigilância Sanitária Notivisa. Sobre a frequência, vai ser colocada no chat no final da nossa manhã. Então, bom trabalho, Roberta, fique à vontade. Obrigada, Carlene. Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui em mais essa capacitação com os serviços, com o objetivo de levar conhecimento e ajudar o processo de trabalho de vocês, tá certo? Me chamo Roberta Franco, como a Carlene já me apresentou, faço parte aqui da equipe técnica da Divisa, do Serviço de Saúde, sou enfermeira e atuo aqui como fiscal sanitário, tá bom? Eu vou seguir a apresentação, vamos falar sobre o Sistema de Notificação e Vigilância Sanitária, Notivisa, e aí vocês podem, a qualquer momento, fazer algum questionamento ou deixar para o final da apresentação. Como foi que ficou acordado, Carlene? Tá, eu vou anotando aqui e chamo, ou você Ao prefere no final. final? Ao Certo. final, né? Isso, Tá, isso. tudo bem. Tá dando para ouvir, elegível a voz, tudo direitinho? Tá sim. A gente só não está vendo, eu acho que está desligado o vídeo. Só estamos vendo a palestra. Não estão me vendo, é isso? Não estamos vendo você. Pois peça para o Rogério vir aqui, porque aqui para mim aparece como ligado. Aumenta o áudio também, tá muito Tá. baixo. Tá ligado. O áudio aqui está normal. Veja se não é o seu computador. Então, pronto, gente. As correções. Vamos seguir aqui. O Notivisa, né? O Notivisa é um sistema informatizado, uma plataforma web criado pela Anvisa para receber as notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas a desvio de qualidade dos produtos, sujeito à vigilância sanitária e aos eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Então, assim, o Notivisa, ele tem a modalidade 1.0 e a modalidade 2.0. No decorrer aqui da apresentação, vocês vão estar entendendo um pouco mais sobre as modalidades dentro do sistema e o que deve ser reportado e tudo. O objetivo dessa notificação é exatamente aumentar o conhecimento sobre os erros e riscos inerentes a falhas, tipo e local de trabalho, porque a partir do momento que eu identifico que ocorreu um erro, ou quase erro, né, chamamos de near miss, eu posso, a partir do conhecimento daquela situação, eu posso traçar ferramentas, traçar estratégias, fazer modificação no processo de trabalho, envolver a equipe, não só os diretamente envolvidos naquele evento, mas toda a equipe, né, para que aquele erro, ou quase erro, ele sirva de melhoria, né, para o serviço. Em que sentido que um erro vai servir de melhoria? Porque nós devemos aprender com os erros, não é isso? A Romênia vai falar mais à frente na apresentação dela, que é sobre segurança do paciente, a 36 em si, né, a RDC, sobre todos os conceitos, né, de segurança do paciente.
Mas a segurança do paciente, o divisor de águas, digamos assim, da segurança do paciente, é o relatório Errar Humano, de 99. Por que esse nome Errar Humano? Porque todos nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais e enquanto pessoas, estamos factíveis a errar, a esquecer, a achar que concluiu uma atividade e esqueceu de apertar um botão, erros diários do nosso dia a dia mesmo, de não lembrar onde é que botou o celular, de sair de casa e não saber onde é que está a chave do carro. Então, a partir do momento que você padroniza um local, não, toda vez que eu entrar em casa, aqui logo na entrada, eu vou botar um potinho e a chave do carro vai ficar aqui. Pronto. Acabou aquele perrengue de você estar saindo de casa e não saber onde é que está a chave do seu carro, da sua moto, enfim, do seu transporte. Então, a segurança do paciente, ela vem para despertar no profissional e no paciente também, né? Quando esse processo já está mais avançado no estabelecimento de saúde, já vem esse trabalho também de envolver paciente, familiar, de despertar que o erro não é para ser visto como uma culpa, né? A culpabilização de um profissional em si. Se aquele erro aconteceu, é porque tem toda uma lacuna no processo. Né? Toda a instituição foi deixando lacunas que ao longo do processo tem uma caixa Bravatec. Ao longo do processo veio a afindar naquele erro que por questões aconteceu com aquele profissional em si, mas não é aquele erro, não diz respeito só ao profissional envolvido diretamente no erro. Ele diz respeito à instituição como um todo, poderia ser qualquer um que estivesse ali naquele momento. Por isso a gente trabalha a questão da segurança, da cultura de segurança, né? Porque esse erro não é para ser visto como individual, como por falta de competência, né? Fulano foi incompetente ou fulano errou. Não, fulano errou porque a medicação não estava identificada, porque estavam juntos as ampolas, semelhantes, iguais praticamente, né? Por exemplo, a água destilada com cloreto de sódio, potássio, sem identificação, sem a tarjazinha vermelha. O hospital não tem uma lista padronizada de medicação de alta vigilância e por aí vai. Eu estou só fazendo essa fala inicial para vocês terem ciência da importância da notificação. Porque se isso está acontecendo no estabelecimento e eu não tenho essa cultura de notificar, eu acho que se eu notificar, eu vou estar manchando a equipe, eu vou estar manchando a instituição, essa notificação ela não vai aparecer aqui no sistema, e o sistema, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como um todo... Mas é quase R$100 esse compromisso. E órgãos de... Por favor, gostaria que desligassem o microfone, tá? Rogério, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos responsáveis pela saúde como um todo, não vão estar traçando estratégias para melhorar aquele incidente que vem se repetindo. E você mesmo, enquanto instituição, não vai ter clareza, ciência quais são os seus principais riscos. Como é que eu vou gerenciar um risco se eu não sei o que é notificado, se eu não sei o que está acontecendo dentro da instituição, né, que está levando a gerar aquele risco? Então, o objetivo é aumentar o conhecimento sobre os erros e riscos inerentes à tarefa, ao tipo local de trabalho, por meio da investigação do incidente, da análise de vários incidentes agregados, gerar informações úteis para corrigir as fragilidades ou falhas identificadas, registro e processamento de dados sobre eventos adversos queixa técnica em todo o território nacional, fornecendo informações para identificação, avaliação, análise e comunicação do risco sanitário, contribuindo dessa forma para a tomada de decisões em nível municipal, estadual, distrital e federal, gente. Então, por que notificar? Segundo a OMS, o principal objetivo dos sistemas de notificação de incidentes é investigar e analisar os dados obtidos e, com base nisso, disseminar e implementar recomendações que promovam mudanças nas organizações de saúde com vista à redução ou eliminação de ocorrências semelhantes no futuro. É o que eu havia falado anteriormente, né? É você identificar o que aconteceu, fazer aquela notificação interna, comunicar a toda a equipe, para que todos fiquem cientes que aconteceu aquilo com o colega, mas poderia ser você naquele plantão, naquele turno, e que aquele erro não venha a se repetir,
Por quê? Porque a partir daquilo, todo mundo ficou ciente, houve um plano de melhoria, né? Foi investigada a causa raiz do que levou realmente aquilo a acontecer, foi traçado nesse plano de melhorias estratégias e capacitado a equipe para que aquele erro não venha a acontecer. Para os serviços de saúde, ele visa a promoção da cultura de investigação para a melhoria contínua de seus processos por meio dos dados coletados. E a notificação, ela cria um padrão nacional de notificação e a construção de uma série histórica dos incidentes detectados nos serviços de todo o país. É uma forma também, nacionalmente, de um sistema como todo identificar o que está sendo mais ocorrente, mais prevalente, e também, a nível nacional, vem estratégias que venham a favorecer o nosso processo de trabalho. Quem deve notificar? Todos os serviços de saúde, públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, segundo a 36, devem notificar, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa, profissionais das empresas detentores de registros e produtos sob vigilância sanitária, fabricantes, importadores e distribuidores, e os cidadãos também, pacientes, familiares, acompanhantes e cuidadores, também devem notificar. Existe, inclusive, agora tem uma ferramenta específica para essa notificação. O que notificar? Como eu falei para vocês, a modalidade do Notivisa tem a modalidade 1.0, que é queixa técnica e evento adversos. E essas queixas técnicas é uma queixa de uma falha de um produto, por exemplo, uma equipe que não encaixa devidamente como ele deveria encaixar ali. E aí você faz o quê? Você reporta essa notificação para a pessoa, para o órgão competente, para o núcleo da instituição, para que ele notifique aqui. E aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai ter ciência disso. Outros estados, outros municípios passam a notificar também essa falha na qualidade no campo queixas técnicas, no 1.0. E aí é uma forma de, nacionalmente, esse produto sair de circulação temporariamente, até que ele se regularize. Enfim, vai abrir todo um processo, todo um trâmite para que haja correções nesse produto que não está de acordo como ele deveria estar, como as delimitações do fabricante dele vêm ali tipificando. Medicamento, agora somente queixa técnica. Se for medicamento, não é mais no 1.0, só se for somente relacionado à queixa técnica. Existe também uma ferramenta de notificação de medicamentos, vacinas e imunobiológicos, que é o VIGIMED. Nós vamos estar comentando para vocês também logo mais. Pesquisa clínica, artigos médicos hospitalares, equipamento médico hospitalar, kit de reagente, cosméticos, uso de saneantes ou componentes, de sangue ou componentes, saneantes e agrotóxicos. Isso na modalidade 1.0. Na modalidade 2.0, são realmente eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Né? Todos os incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo os eventos adversos ocorridos em serviços de saúde, devem ser notificados ao SNVS, Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com a RDC 36. Tais como queda, troca de lateralidade, lesão por pressão, falha na identificação do paciente, óbitos e nevra-eventos, né? Que são eventos que nunca deveriam acontecer no estabelecimento de saúde. E dentre outros, a lista dessas notificações de eventos adversos relacionados à saúde, nós colocamos aqui só a título de informação, mas são muitos. É elegível que o serviço imprima, né? Quem acompanha isso, e deixa ali para ir acompanhando. O VIGIMED, que eu falei logo a mais, né, que é o sistema disponibilizado pela Anvisa também para cidadãos, profissionais de saúde, detentores de registros de medicamentos e patrocinadores de estudos relatarem as suspeitas de eventos adversos aos medicamentos e às vacinas. Então, medicamento e vacina, especificamente, é para ser notificado no VIGIMED. Qualquer ocorrência médica indesejada devido ao uso de medicamentos ou vacinas, tais como, por exemplo, reações adversas ou nocivas, ausência ou redução do efeito esperado, né? Inefetividade terapêutica, erros de medicações relacionados à prescrição, dispensação, distribuição, todo o passo a passo, né?
que se essa meta é trabalhada na sua instituição, que é a meta 3 do uso seguro de medicamento, você já vai ter uma triagem e uma redução desse evento. Uso de abusivos, uso com finalidade diferente do indicado na bula e intoxicações. São exemplos do que deve ser notificado no Vigimed. Por que notificar, mais uma vez, o Notivisa 2.0? Todos os incidentes, como eu já falei, de acordo com a 36, que devem ser notificados. Aí aqui nós elencamos eles, tem a mais do que esses. Vocês devem baixar esses incidentes, estar ciente. Aí você pode fazer, baseado nisso, perfil no seu serviço. O que está sendo mais notificado aqui na minha instituição? É falha na identificação do paciente, então vamos correr atrás, vamos revisar o protocolo, vamos ver se nós deixamos alguma lacuna nesse protocolo que não está bem entendível na cabeça dos colaboradores. Vamos fazer, após essa revisão, fazer uma capacitação com toda a equipe, que a equipe também não é só relacionada aos profissionais, né, de saúde, aos trabalhadores de saúde, que vai desde o maqueiro, o porteiro, recepção, devem estar envolvidos nesse processo, principalmente nesse identificador, né, que é a meta 1, que é a identificação do paciente. Então, eu estou tendo muitas falhas nessa identificação do paciente, eu tenho que recorrer àquele protocolo, eu tenho que ver o que eu posso melhorar, fazer uma análise daquela situação e fazer um plano de ação para que eu consiga diminuir, porque eu estou vendo que o meu gerenciamento de risco tem que focar no que está aparecendo para mim como negativo. É para isso o gerenciamento de risco. Mas para você fazer, como eu já falei, esse gerenciamento de risco, você tem que conhecer quais são os maiores riscos, quais são o que está mais prevalente ali na sua instituição. Então, eu vou fazer esse trabalho, para mim, está mitigando isso. E, às vezes, também o serviço questiona muito assim, quando o serviço está iniciando esse processo, né? Ainda está na fase de portaria dos membros do núcleo, divulgação, de constituição dos membros do núcleo, na fase da elaboração do plano de ação e dos protocolos, às vezes ele vai muito assim, fica querendo implantar todas as 6 metas ao mesmo tempo. Então, ele vai ter dificuldade. É orientável que ele eleja pelo menos 3, porque para que ele possa realmente trabalhar profundamente naquelas 3. Digamos, identificação do paciente, higiene das mãos e queda. Eu vou trabalhar ou uso seguro de medicamento. Eu vou trabalhar essas 3 metas agora. Então, eu vou fazer um protocolo bem escrito mesmo. O protocolo, ele tem que ser a cara da instituição. Você pode até pegar algum protocolo de outra instituição, da internet, dos próprios protocolos do Ministério, e, claro, o seu protocolo tem que ter embasamento científico, deve ter e ser embasado em artigos científicos respeitados, nos próprios protocolos do Ministério, mas ali dentro daquele protocolo, você tem que deixar explícito, claro, o que você vai fazer. Às vezes a gente pega muito protocolo que ele tem muita teoria, mas a gente não consegue ter um entendimento do que o serviço vai fazer. Em algum momento naquele texto, eu tenho que falar, na instituição fulano de tal, iremos identificar da seguinte forma, desde a admissão, logo lá na recepção. Vocês têm que deixar claro para quem vai ler que é um protocolo baseado na realidade da instituição. Aqui, só para frisar para vocês, acho que a maioria já tem conhecimento desses conceitos, né? Que o incidente é um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde. O evento adverso é um incidente que resultou já em um dano à saúde. E a queixa técnica é qualquer notificação de suspeita de alteração, irregularidade de um produto ou empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais e que poderá ou não causar dano à saúde individual ou coletiva. Os óbitos, né? Óbitos e nevreventes tem que ter um despertar maior, claro, né? O óbito é um evento adverso grave, mais grave, que pode ocorrer relacionado à falha na assistência à saúde. É o que nós devemos fazer vários
planos de melhorias, capacitações, estratégias para que não venha a haver esses eventos catastróficos no serviço, né? E eles têm os prazos diferentes. O prazo para notificação e investigação no sistema Notivisa, segundo o artigo 10 da RDC 36, são os tipificados abaixo. O evento versus o prazo. Óbito, ele deve ser notificado até 72 horas após o incidente. Demais incidentes, a qualquer momento, não ultrapassando o 15º dia útil do mês subsequente. Então, nós estamos no mês de setembro, hoje são 14. Até amanhã, 15º dia útil, deve estar sendo reportada ao sistema as notificações de agosto, certo? Com exceção de óbito, que é até 72 horas. A investigação, o prazo final para a autorização dos dados do evento investigado no sistema é de 60 dias corridos, a contar da data da notificação. Outra coisa que vocês têm que ficar atentos, gente, é aquela coisa. Eu notifiquei, botei lá no sistema e pronto, acabou. Nunca mais eu voltei lá naquela notificação, principalmente se for óbito ou never events, eu não retornei mais, para me ver o feedback das meninas, que somos nós aqui. Existe uma dupla, uma equipe aqui na vigilância, que ela faz o monitoramento do Notivisa, principalmente dos eventos graves, como óbito, never events, porque são muitas notificações, os moderados e leves, nós pegamos mesmo o quantitativo, mas qualitativamente tem um olhar diferenciado para esses eventos mais graves. Então, lá no sistema, ele nos dá a ferramenta de colocar aquela notificação com The Óbito, né, Prevent, em análise, e nós mandamos umas informações, umas solicitações para vocês, através mesmo do sistema. É até uma coisa que, se tiver algum hospital aí maior, que já tem esse processo de notificação, eu queria saber desse feedback, se vocês aparecem para vocês essa opção de visualizar, porque nós botamos em todos, nós mandamos recadinhos com solicitações, pedindo que seja preenchido os 10 passos obrigatórios do formulário de notificação e que vocês enviem o plano de ação, quando por alguma eventualidade o serviço não enviou logo o plano de ação, tá certo? O que é necessário para a notificação. Aí é o link, né, do cadastramento, o cadastro da instituição. Acho que tem muitas instituições também, talvez aqui novas, que possam estar nessa fase de cadastro. É verificar, a primeira coisa, vocês têm que verificar se a instituição já possui cadastro. Se ela não possuir, você vai proceder à notificação. Após a aprovação, poderá acessar o cadastro de usuários para cadastrar os profissionais que poderão ter acesso ao Notivisa, porque a maioria dos serviços eles têm a seguinte metodologia. Há uma notificação interna dentro da instituição, alguns estão adotando já várias ferramentas que agilizam esse processo, né, que é QR Code, link, e outros também já ainda são pelaquela ferramenta de escrever no papel e deixar lá na pasta, que também vocês são livres para fazer a notificação de vocês, da forma como a instituição achar melhor, mas há esses profissionais internamente dentro do serviço que estão lá como profissionais cadastrados para reportarem as notificações da instituição como um todo ao sistema, ao Notivisa. Então, cadastro dos usuários. Acesse o sistema de cadastro do usuário através desse link aí acima. Somente o gestor de segurança da instituição pode realizar o login do sistema com seu e-mail e senha de pessoa física. Ele pode cadastrar usuários de instituição, visualizar e alterar dados dos usuários cadastrados e atribuir perfil de acesso aos sistemas. Então, o gestor de segurança, ele vai realizar o login e vai cadastrar os usuários da instituição e ele pode visualizar e alterar os dados dos usuários cadastrados. Eu quero mudar aqui, eu vou fazer uma rotatividade dentro das pessoas que vão estar reportando essa notificação da instituição ao sistema, é o gestor de segurança que tem esse perfil. E ele atribui também, nesse momento, o perfil de acesso aos sistemas. Os demais usuários, eles podem alterar a própria senha, clicando no botão, alterar a senha. Portanto, para alterar a senha, não é necessário realizar o login.
Perfis do gestor, perfis do Notivisa. Gestor Notivisa, ele pode notificar, retificar uma notificação enviada, visualiza todas as notificações realizadas pelos profissionais e aprova as notificações feitas pelos técnicos sem permissão de envio. O técnico, com autorização de envio, ele pode notificar, retificar a notificação enviada, envia suas notificações diretamente ao SNPS, sem aprovação do gestor Notivisa. Geralmente, esse técnico, com autorização de envio, é o coordenador do núcleo de segurança do paciente. E o técnico sem notificação de envio, que ele vai o quê? Ele vai notificar, retificar, porém o envio de suas notificações depende da aprovação do gestor Notivisa, certo? O gestor de segurança que associa esses perfis. Perfil do gestor Notivisa. Acho que aqui ficou repetido. Como ele não está passando aqui para mim. Pronto, voltou, gente. Como é feito o preenchimento do molde de notificação de incidente relacionado à assistência à saúde? Acaba que o nosso foco aqui é um pouco mais voltado mesmo para a assistência à saúde. O modo de notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde inclui eventos adversos e se apresenta como modo de investigação para a promoção de uma abordagem sistêmica sobre o processo de monitoramento de riscos e está apoiado nos fundamentos da análise de causa raiz. Você vai analisar o que levou a esse evento e, de preferência, colocar um plano de ação, principalmente, como eu já pontuei, se for evento adverso grave, never events. O preenchimento de cada parte é feito objetivamente para destacar o incidente e o que levou ao seu desfecho. Notivisa 2.0, etapas do modo de notificação. Então, aqui estão as etapas do formulário de notificação. Zanima, bom dia! Bom dia, São 10 etapas. Por favor, vamos desligar os microfones. Ei, o rapaz lá me disse que o prazo lá venceu dia 7, não foi? Por favor, Que o rapaz lá nunca nem tem microfone ligado. Dos porcos. Só dizendo aqui para a senhora que é muita coisa aí. Por favor. Ah, tchau. Marcelo mandando áudio para mim. Marcelo Zenilda Almeida está com o microfone ligado. Rayane também. Continua, Carlene. Eu espero de ligar. Eu acho que está atrapalhando um pouco, Roberto. Pronto, Rogério Filho já desligou. Pronto, então Pode retomando continuar. aqui. Certo, obrigada, Carlene e Rogério. Retomando aqui, etapas do formulário de notificação, são 10 etapas. Onde a primeira é o tipo de incidente, a segunda, consequências para o paciente, a terceira, características do paciente, aí a quarta, características do incidente, evento adverso, certo? Aí nós vamos para a quinta, fatores contribuintes, sexta, consequências organizacionais, sétima, detecção, oitava, fatores atenuantes ao dano, nona, ações de melhoria, que o serviço já implementou a partir desse evento, e a décima, ações para reduzir o dano. Lembrando que as 4 primeiras são obrigatórias para todas as notificações, e as demais, o preenchimento obrigatório para todas as notificações demais são em caso de óbito e never event. O SNPS, ele não pode realizar, lembrando para vocês, importante, que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tanto estadual como federal, porque nós somos reguladores, ele não pode realizar a notificação de eventos adversos relacionados à assistência. Apenas os núcleos de segurança do paciente, devidamente cadastrado ao SNPS, das instituições, que têm acesso ao formulário desse tipo de notificação. O SNPS, ele pode realizar o monitoramento, que é o que é realizado aqui, é o monitoramento, a análise, a investigação dessas notificações, o feedback que nós damos com o serviço, e pontuando que estamos sempre abertos, né, a alguma dúvida, alguma queixa, quanto a alguma notificação que vocês não estejam conseguindo fazer ou estejam querendo retificar, fazer alguma alteração. Em caso de dúvida,
em caso de problemas relacionados ao cadastro, se for instituição pública, o e-mail é esse e-mail aí abaixo, que é cadastro.sistemas@anvisa.gov.br. Se for instituições públicas, se for instituição privada, é o 0800 64 29 782. O que acontece muito? Uma das principais reclamações é que não estão conseguindo notificar, não estão conseguindo realizar as notificações, porque a pessoa anterior fez um cadastro e aí foi afastado do estabelecimento, ou se afastou do estabelecimento e levou as senhas, levou tudo, né, gente? É uma coisa assim até triste de se ouvir, porque nós sabemos que, enquanto profissionais de saúde, que nós trabalhamos na instituição, aquele trabalho não é nosso, não é para mim, Roberta, para mim pessoalmente. Eu estou prestando serviço para uma instituição, para um órgão público ou privado, e aquelas informações, aquele período que eu passo ali, aquelas informações não são minhas, elas são da instituição, então elas devem ficar lá claras, transcritas, para quando vier outro profissional, ele tenha ciência de um reporte do passado, né? A gente deve conhecer o nosso passado para a gente conseguir se situar no presente e seguir aí com o futuro de melhorias. Então, não façam isso. Quem estiver entrando agora, por favor, cadastre o e-mail da instituição, de preferência, ou que cadastre o pessoal, mas deixe tudo transcrito, deixe tudo claro, para que não haja esse trâmite, porque acaba que é demorado. A Anvisa, ela gerencia todo o país. Então, esse e-mail que vai lá para a Anvisa, eles não dão um feedback com o tempo que vocês gostariam. O serviço acaba se reclamando aqui com a gente, mas nós não temos a atribuição para fazer essa mudança. Né? Nenhum estado, não só o Piauí, nenhum estado do Brasil tem atribuição para estar fazendo essa mudança. Fica mesmo centralizado na Anvisa essa modificação. E por eles terem esse gerenciamento de todo o país, né, de todas as unidades federativas e de todos os outros trâmites que ele já tem, acaba que demora e aí vocês ficam sem ter como notificar, porque não conseguem uma resposta em tempo oportuno. Os canais de comunicação nosso aqui da divisa, esse aqui, abaixo, acredito que o Carlos Simar já deve também ter colocado para vocês, né? E essa apresentação ela vai ser disponibilizada no site aqui da Divisa. Eu quero só ver aqui com vocês, pedir um minutinho, que eu fico aberta para... Fiquem abertos aqui para questionamentos, certo? A Carlinhos vai me reportar. Parabéns, Roberto, pela explanação. O pessoal está colocando aqui no chat, agradecendo e enviando os parabéns a você pela explanação. No momento não tem pergunta lá no chat, mas se alguém quiser fazer também por áudio, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Roberta, tem uma pergunta. A Araci pergunta se investigação ou análise são diferentes no status da notificação.
Roberta, você está me ouvindo? Pronto, estou ouvindo. Estou Pronto. ouvindo. A pergunta é se na. Só um minutinho. Se na investigação ou análise são diferentes, eu creio que ela está se referindo no status da notificação. Certo. Não, no status da notificação lá para ela, como eu falei, existem os 10 passos, né, do formulário de notificação, onde os 4 primeiros são obrigatórios, os demais, em caso de óbito e never events. É obrigatório ela preencher esses 10 passos e, se for, óbito ou never event. Caso não, os 4 primeiros. E existe a opção deles anexarem o plano de ação. Qual foi o plano de ação que a instituição elaborou baseado naquele evento, né? Se ela vai chamar isso, lá no próprio sistema não tem essa divisão de análise de causa raiz ou investigação. A análise de causa raiz, ela vai só analisar, uma análise da causa que gerou aquele evento, que ela também pode nomear como investigação, como análise de causa raiz, e vai estar pontuando isso no plano de ação. Mas dentro do sistema em si, aqui para nós, porque como eu falei, nós não temos perfil de notificador, nós temos perfil de monitoramento. Então, eu não sei, às vezes até digo que quando para minhas colegas, que quando nós formos aos serviços, nós vamos pedir para eles abrirem, para mostrar para a gente o sistema como aparece para eles, né? Porque o sistema como aparece para eles é, de certa forma, diferente de como Comentários, que é aparece importante o aqui pessoal para ver mim. que tá feedback, né? Isso, porque aqui para mim, que fica explícito no momento do monitoramento, é que eles têm essa obrigação de preencher os 10 passos, ou os 4 primeiros, em caso leve e moderado, e e anexar o plano de ação, certo? Mas não tem essa divisão de investigação ser diferente de análise de causa raiz. Eu não sei se para eles, da forma que aparece, existem essas justificações como se fossem diferentes, tá bom? Ela pode até estar colocando aí, se para ela lá no momento do preenchimento, se tem essa separação. Roberta, tem outra pergunta, eu vou fazer agora, tá? O HGV, né? Alguém do HGV está perguntando. Eu não vi essa pergunta do protocolo, mas uma participante questionou sobre a aplicação do protocolo de Londres. Poderia comentar exemplificando e comparando com a análise de causa raiz? Oi, Darlene? Oi, você me ouviu? Oi, ouvi. Pronto. Ela quer tá pontuando a questão da comparação de um com o outro, né? Eu vou refazer a pergunta. Uma participante questionou sobre a aplicação do protocolo de Londres. Poderia comentar exemplificando e comparando com a análise de causa raiz? Deu para ouvir agora? Deu para ouvir. Tá. Deu para ouvir. Deixa eu te falar, cara. Geralmente, quando nós estamos nesse momento aqui de capacitação, que é um chamamento, nosso objetivo aqui da Vigilância Sanitária é exatamente fazer esse chamamento para que os serviços reportem as suas notificações ao sistema, né? E nós temos um olhar, nós temos uma visão. Às vezes nós vamos em serviço, instituição, que as meninas fazem tanta coisa, que nós não temos o conhecimento prático de como elas estão fazendo especificamente no dia a dia, porque elas entram mesmo, fazem uma imersão de cabeça de como elas vão estar fazendo essa triagem, essa tipificação, para elas estarem fazendo o reconhecimento do gerenciamento de risco interno delas. Eu aqui, eu não, como eu te falei, nós temos um lá, estamos, digamos, claro, todo mundo está no mesmo lado, no mesmo time, mas para a gente aparece uma forma, uma modalidade de monitoramento e de
a aplicação do que é reportado ao sistema, mas especificamente, Tati, considerando aqui qual seria a diferença que eles utilizam no dia a dia do protocolo de Londres para a análise de causa raiz, eu não sei, está te pontuando aqui, não. Vocês querem pontuar alguma coisa, meninas? Fala aqui agora. Não, até porque não é nossa prática, assim, a gente não tem muita vivência com esse protocolo de Londres. Mas, assim, se for uma coisa que você possa utilizar como investigação, como análise, não tem problema. Eu não estou entendendo é por que eu comparar com a investigação de causa raiz. Eu não entendi, assim, essa comparação. Porque como a gente não conhece o protocolo, eu não sei se ela pode utilizar um ou outro, ou se ela quer mesmo só saber a comparação. E a gente não pode falar dele porque a gente não conhece o protocolo de Londres. Isso, porque assim, o que é que nós devemos ser detentora do conhecimento aqui, né? São, claro, que estamos abertos a todo conhecimento, mas assim, são as RDC, as legislações, as normas técnicas, está orientando os serviços quanto aos protocolos das metas internacionais de segurança do paciente, porque isso rege a nossa legislação, né? Então, rege minimamente é o que nós temos que ter conhecimento. Essa questão do protocolo de Londres, de vários tipos de protocolo que eles têm internamente para fazer esse gerenciamento de risco, é mais conhecimento do setor regulado, que são as meninas dos núcleos, das CCH, das comissões, que fazem todo esse rastreio, esse trabalho, é muito bonito, por sinal, que às vezes nós mesmos nos impactamos e ficamos assim, encantadas com o trabalho delas, mas a nossa atribuição não é diretamente estar conhecendo todos os protocolos que não são diretamente do nosso órgão regulador. Entende? A equipe do Natan Portela colocou o seguinte, que o protocolo de Londres é uma ferramenta muito robusta e utilizamos para eventos adversos graves e óbitos e tem bem orientado o passo a passo dele no caderno 7. Só complementando. Mais alguma pergunta? Então, queremos agradecer a Roberta pela explanação. Muitos elogios aqui, Roberta, o pessoal agradecendo a sua explanação, parabéns. Nós vamos pedir agora para quem puder abrir a câmera para fazer uma foto, a Cíntia vai fazer uma foto. E no final nós temos a frequência. Não deixem de assinar a frequência que vai ficar disponibilizada no chat. Então, agradecemos, Roberto. Tá bom, Carlene. Obrigada a todos. Espero que tenha ficado alguma coisa na apresentação. Deixa eu ver. Pronto, o pessoal está agradecendo. E aí nós vamos passar para a palestrante Romênia. Então, agora nós vamos passar a palavra para Romênia Guedes, que é enfermeira, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz e gerente de controle de estabelecimentos de saúde da Divisa, fiscal sanitário.
vai falar sobre controle de Qualidade e infecção. segurança. Paciente. Samara, seu microfone está ligado. Já foi tirada a foto, é porque na hora de eu abrir minha câmera, eu fiz foi sair aqui da reunião. Já foi feita a foto. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, momento. A tela, como é que está aparecendo aí para vocês? Eu tive que mudar de sala. Estou lhe ouvindo muito bem, Não Robinha. está Bom dia. aparecendo